Boa noite, bem-vindos ao Telejornal. Está assim a começar o nosso jornal e vamos para já conferir os títulos das principais notícias. OGE e GOP foram aprovados na Generalidade pela Assembleia Nacional. Primeiro-Ministro insiste na cobrança das dívidas fiscal e da segurança social. Mais 6 delinquentes detidos pela PIC. Boa noite. O Parlamento São Tomense aprovou hoje na Generalidade o Orçamento Geral do Estado e as grandes opções do plano para 2016, com votos da maioria parlamentar da ADI, o partido que sustenta politicamente o Executivo. Os partidos da oposição, nomeadamente o MLSTB-PST, o PCD e o único deputado da UDD, abstiveram-se. São 33 votos a favor, 22 abstenções e nenhum voto contra. O governo vê assim aprovado 2 documentos importantes que, segundo o primeiro-ministro, inserem-se numa perspectiva mais ampla de médio e longo prazo que integra os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no horizonte 2030, adotado pelas Nações Unidas, e a agenda de transformação adotada pelo seu governo. Nós agora vamos concentrar-nos na execução. Como sabem, continuamos um país extremamente dependente do estrangeiro e aí é que reside toda a nossa luta, que é concretizar as intenções de financiamento, preparar os projetos e, sobretudo, continuar a capacitar a nossa administração para que ela seja de um grande apoio à ação do governo. Avaliado em cerca de 170 milhões de dólares e com o Ministério das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente a absorver uma grande percentagem do montante global deste OGE, o chefe do governo diz que a intenção é continuar as obras iniciadas no ano passado e projetar novas ações. O orçamento traz uma fase de continuidade e algumas inovações. Houve grandes avanços sociais, a questão do salário mínimo resultante da concertação social, sem dúvida, é um aspecto importante, mas nós temos que ver que a atenção que estamos a dar à agricultura na vertente da irrigação é importante e tudo que estamos a fazer em prol da agenda de transformação do país é importante. Nós temos nesse orçamento um aspecto que provavelmente não é um aspecto que sobressai muito aos olhos do público, mas estamos a fazer um grande esforço de facto nas reformas. Sabe, as reformas não custam dinheiro, custam vontade política. E o país precisa de facto de reformas. Toda a gente percebeu a importância do setor privado. Mas se as taxas de juros no banco ficarem tão elevadas, o setor privado não cresce. Falou-se do microcrédito. O governo, com o Banco Central, já temos a lei do microcrédito. Agora, a lei tem que ser aprovada para que a microfinança seja uma realidade, nomeadamente para a agricultura. Daí que as pessoas têm que perceber que não é só o montante do orçamento e os projetos que transformam o país. As reformas, o trabalho do Parlamento, a vontade política de mudar é tão importante como esse documento que nós aprovamos agora. O governo prevê para este ano um crescimento econômico de 5% e uma inflação média de 4%, um aumento de receitas correntes na ordem de 15,1% do produto interno bruto. Tudo isso, segundo o Executivo, está em consonância com as condições previstas no programa alcançado com o FMI. Apesar da abstenção dos partidos da oposição, Patrício Trovoada congratula-se com a maneira como decorreu o debate do OGE e GOP e diz não estar disponível para mais guerrilhas políticas. Existe uma constatação. Em 2015, nós saímos de uma eleição, poucas semanas depois de uma eleição, em que o ADI ganha com maioria absoluta, e eu creio que a oposição estava um bocadinho ainda em estado de choque. Depois de um ano, a oposição teve o tempo de apreciar a ação do governo, de preparar-se
mas como viram também houve abstenção, quer dizer que a oposição não está contra aquilo que foi a explicação sobre a execução e sobre aquilo que é a perspectiva para 2016. E eu creio que conhecemos aqui algum sinal positivo, intervenções construtivas. É evidente que temos sempre aquelas intervenções de politiquice, de espetáculo mal preparadas, com contas mal feitas, mas em geral tivemos aqui intervenções positivas, que mostram que mesmo alguns deputados da oposição reconhecem a dificuldade do país, conhecem a realidade do país e veem que aquilo que o governo está a fazer vai no bom sentido. Agora, será que o governo vai conseguir? Não vai conseguir? Isso é uma outra questão. Daí que eu acho que o debate correu bem, em geral, é uma boa evolução. E o governo está pronto a continuar esse tipo de debate. Houve uma questão que foi levantada, o governo veio ao Parlamento. O governo vem ao Parlamento, mas o governo teve cá 3 dias, em média quase 5 horas em cada sessão. Mas é para nós avançarmos, Se é para guerrilha política, também não faz sentido. As pessoas têm que ter consciência de que estamos em democracia sim, mas a democracia tem que ser uma democracia funcional e a democracia funcional é sobretudo para permitir um país desenvolver-se com o contributo de todos. O valor do orçamento do Estado para 2016 representa um crescimento de 34% face à previsão de execução até dezembro de 2015 e tem igualmente em conta a facilidade de crédito acordada com o Fundo Monetário Internacional, FMI. O MLSTP, PST e o Partido de Convergência Democrática, PCD, não vão de encontro aos problemas socioeconómicos do país. Para o líder do maior partido da oposição, tanto as grandes opções do plano como o Orçamento Geral do Estado não correspondem às expectativas. O MLSTP foi um dos mais críticos durante as discussões do orçamento na generalidade e no final de 2 dias de debate considera que os 2 documentos se resumiu em 4 pontos, as razões da posição da sua bancada. Em primeiro lugar, dizer que este orçamento não corresponde à expectativa que o próprio governo criou com o orçamento de cidadão e as campanhas que foram feitas. Em segundo lugar, não é possível fazer-se um alinhamento objetivo entre as grandes opções do plano e a OGE, tanto realizado em exercício de 2015, como relativamente à proposta destes documentos para o exercício econômico de 2016. Em terceiro ponto, muita dificuldade em fazer análise do exercício de OGE 2015, porque os dados, mesmo os da execução de 2014, não se entende como é que o Estado, ao debater OGE 2016, temos dados ainda provisórios de 2014. Quarto e último, este orçamento não apresenta indicadores nem projetos estruturantes para dar resposta àquilo que o governo diz sobre a agenda de transformação e desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Desta forma, a bancada do MLSTP vamos abster, viabilizando o orçamento e deixar que o povo avalie. No que diz respeito ao OGE de 2016, o governo prevê o crescimento econômico para 5%, assente numa política orçamental expansionista, sem comprometer as metas do déficit primário através do consumo privado, assente nos seguintes pilares de pressupostos: aumento do espaço fiscal, mecanismo de ajuste automático de preço de combustível, redução do agregado de despesas de bens e serviços em 0,1 ponto percentual, aumento das receitas totais em cerca de 38%, redução das transferências e, por último, alienação dos ativos nas empresas onde o Estado é acionista. Para o PCD, subsiste uma questão de fundo, que são os riscos desta política orçamental que poderá pôr em causa todas as conquistas de estabilidade macroeconómica até agora conseguidas e muitas delas com enorme sacrifício para as nossas populações. E a questão é simples.
e tem a ver com a sustentabilidade das propostas que nos foram apresentadas. O cenário da economia internacional vai se manter numa situação pouco favorável como em relação a 2015, tal como reconhece o Governo. O nosso tecido empresarial produtivo é extremamente débil, capaz de gerar impostos suficientes para se ter um crescimento de receitas em cerca de 38%, mesmo com o alargamento da base tributária, e torna-se mais gravoso quando se vai iniciar este ano este alargamento. Por outro lado, o setor exportador nacional não vai crescer de forma sustentável que possa garantir, através da exportação, o aumento do consumo privado e, concomitantemente, se for pela via da importação, implicará a necessidade de financiamento para o efeito. Quem irá financiar estas importações? Via endividamento externo, quando a capacidade de endividamento está nos seus limites? O PCD, perante estes cenários de pouca garantia da sustentabilidade do OGE proposto para o exercício 2016, continuará a dar o benefício da dúvida ao Governo, pelo que vai abster-se na votação destes dois instrumentos. As propostas de leis das grandes opções do plano, ao contrário do que ouvimos nessas reuniões, estão ajustadas, sim, com as prioridades do programa do Governo sufragado por essa Assembleia. As medidas de políticas programadas para o ano 2016 visam promover a estabilidade macroeconômica, o crescimento econômico, o bem-estar social, gerar emprego, riqueza e combater, sobretudo, a pobreza. Assente nos eixos o alargamento da base produtiva da economia, melhoria da administração pública como forma de promoção de um bom ambiente de negócio, melhoria das infraestruturas de suporte ao crescimento da economia, reforma da justiça de forma a torná-la mais célere e transparente. Com relação ao orçamento, apesar da persistente crise econômica e financeira, o que se tem traduzido na fraca mobilização para o OGE, o Governo tem desenvolvido esforços com vista à mobilização de recursos para suportar os principais projetos de investimentos com efeito multiplicadores para a economia. Neste sentido, a bancada do ADI quer mais uma vez encorajar o Governo em geral e em particular o seu Primeiro-Ministro nas ações que tem levado cabo à vista de mobilização de meios a garantir uma boa execução desse orçamento. Não queremos politiquice, a politiquice faremos durante as campanhas. Palavras do Primeiro-Ministro e chefe de Governo que marcaram o seu discurso de encerramento do debate na generalidade do Orçamento Geral de Estado e das grandes opções do plano para 2016. Patrício Trovado afirmou também que o Governo tem que ter a coragem de fazer reformas, custe o que custar, porque é para o bem do povo. GOP são dois instrumentos de extrema importância, mas como foi dito aqui várias vezes e discutido, o mais importante é a sua execução. Como foi também apreendido aqui, o setor privado tem um papel fundamental no desenvolvimento das nossas economias. E, como também foi apreendido aqui, não haverá setor privado sem reformas profundas do nosso sistema, da nossa administração. E, no capítulo das reformas, o Parlamento é fundamental. O papel do Parlamento tem que ser dito aqui, de modo que no próximo ano cada um assume também as suas responsabilidades. O Parlamento tem que produzir leis,
para que o país possa evoluir e modernizar-se. O governo está disponível para dar a sua contribuição, não só em termos de iniciativa legislativa, mas também procurando meios para reforçar a capacidade dos parlamentares, porque nós queremos discutir coisa com coisa. Nós queremos discutir coisa com coisa. E nós não queremos politiquice. A politiquice faremos durante as campanhas. Mas aqui nós gostaríamos de facto que os debates pudessem trazer críticas, propostas de solução e consensos, porque também às vezes é preciso consenso. Daí que a disponibilidade do governo para, com a Casa Parlamentar, encontrarmos soluções para os problemas que afetem o nosso país, o nosso povo, a nossa economia. E gostaríamos também de mostrar toda a nossa disponibilidade para que nas comissões se possa entrar em todos os detalhes que assim for solicitado pelos deputados e aqueles detalhes que o governo também quer trazer. Porque não sei se notaram, mas não é a atitude do governo de vir entrar em detalhes. Porque alguns detalhes podem ainda levar a crispação suplementar. E não é aqui que podemos, de facto, esclarecer muita coisa. Mas os deputados poderão, nas comissões, entrar em detalhes. E nós poderemos, se vocês assim querem, entrarmos também em detalhes. Para que toda a gente perceba o problema do país. Que perceba também as responsabilidades. Mas responsabilizar não quer dizer crucificar. Porque muitas vezes os erros têm as suas causas. E mais vale atacarmos as causas, para que os erros não voltem a ser cometidos. Eu quero dizer que a nossa visão é correta. A nossa visão de desenvolvimento é correta. E ela é correta e ela é reconhecida, aprovada por pessoas, por organismos, por investidores, por organizações internacionais, por gabinetes de estudos que consideram a visão correta. Ela é ambiciosa. Mas o que as pessoas têm contra a ambição? Pode-se construir um país sem ambição? Ela é ambiciosa. É um risco para o governo. O governo pôs a barra alta. Mas o que importa é chegar lá. Pusemos a barra a 100, mas se nós chegarmos a 80, a 70, será sempre um ganho para o país. A nossa ambição tem riscos. O primeiro dos riscos é o risco para o próprio governo. Mas isso não quer dizer que você tem que desvalorizar a ambição, que você tem que desvalorizar a visão. Porque se nós não acreditamos em nós, quem vai acreditar em nós? Os riscos são para o governo. Se o governo não conseguir, o povo irá decidir. Por isso, o governo assume os riscos. O governo assume os riscos e, para isso, o governo, confortado com uma maioria absoluta, tem que ter a coragem também de fazer as reformas. E nós não estamos a dizer que será fácil.
mas vamos ter que fazê-las. E as reformas difíceis também têm aproveitamento político. Nós sabemos disso. Mas quero dizer a todos os santomenses que nós temos a coragem de fazer as reformas. Custa o que custar, porque é o bem do país. O Primeiro-Ministro reconhece que o país tem problemas na captação de receitas, por isso avisa que as dívidas fiscal e de segurança social terão que ser cobradas. É verdade que nós temos um problema de receitas, como foi dito aqui. E é normal que os deputados pudessem interrogar, mas como é que se vai fazer? É difícil. Mas a dívida fiscal tem que ser paga. As empresas têm situação difícil. Podemos negociar. Podemos ter moratórias. Mas as coisas têm que entrar na ordem. A dívida com a segurança social tem que ser paga. As pessoas têm dificuldades. Podemos negociar. Mas ela tem que ser paga. O pior é ter dívida com segurança social e distribuir cabais no Natal aos trabalhadores. É enganar os trabalhadores. Então, esses problemas têm que ser resolvidos. Os empresários têm problema. Capitalização. Temos que resolver. Ninguém vai matar empresário. Mas temos que chegar a um acordo, temos que fazer as reformas, temos que avançar. Daí que a posição do governo é exatamente essa. Pedir, de facto, aos deputados maior apoio. Pedir aos deputados que, de facto, temos que ter mais objetividade nas nossas discussões. Pedir aos deputados, e nós entendemos o sentido dos votos que foram aqui pronunciados, que o benefício da dúvida existe. E é normal e nós entendemos o benefício da dúvida. Mas que o benefício da dúvida seja algo que ao longo do tempo possa desaparecer, ou um lado ou no outro, mas na base, de facto, de uma discussão séria e objetiva. A maioria absoluta é uma grande responsabilidade. Não é ditadura. A maioria absoluta é uma responsabilidade porque o povo deu ao ADI todas as condições para trabalhar. E eu diria que o ADI não usou de todas as condições ainda. O governo não usou de todas as condições ainda. Porque a melhor maneira de avançar é com toda a gente. E não avançar, mesmo que seja uma minoria, mesmo que seja uma oposição, contra a minoria e contra a oposição. Mas não podemos estar a perder tempo. Há um momento que tem que se decidir. Ou sim ou não. Não podemos perder tempo porque o povo não pode esperar. Não podemos perder tempo porque a situação econômica está cada vez pior. Não podemos perder tempo porque, sobretudo, a situação internacional. Nós somos um país que andou sempre a estender a mão. As pessoas têm os seus problemas e já não podem estar preocupados com os problemas de São Tomé e Príncipe. E não podem estar preocupados com São Tomé e Príncipe, sobretudo quando eles têm consciência também de tudo aquilo que nós andamos a desperdiçar. Então, chegou o momento de mudarmos de atitude e eu espero que esse debate hoje, ontem, na terça-feira, seja um sinal para a mudança de atitude. O governo reteve a posição e a atitude de algumas bancadas e
é um sinal de esperança para nós. O governo reteve a atitude de outros deputados, estamos em democracia, respeitamos. Mas o governo está convencido que quem mais ordena, quem mais tem bom senso e quem dicta é o povo. E se nós olharmos para a atitude do nosso povo, então eu acabaria dizendo que não é sempre aqueles que não sabem é que realmente não sabem. O povo sabe muito. E o povo é que vai nos julgar. E o povo é que está nos a olhar. Acompanhe outros pormenores desta sessão parlamentar no final deste telejornal. Ribeira Afonso tem agora um novo mercado para acolher as vendedoras da zona. A obra foi construída pela autarquia de Cantagal e inaugurada hoje pelo Primeiro-Ministro, na companhia de todos os membros do Governo. A construção do mercado custou à Câmara cerca de 20 mil euros, durou 4 meses. Foi neste cenário de muita festa e animação que a população de Ribeira Afonso recebeu o Primeiro-Ministro e todo o elenco do 16º Governo para inaugurar o primeiro mercado construído para as feirantes em Ribeira Afonso. Nós acabamos agora um exercício que é a discussão do Orçamento Geral do Estado, em que houve uma série de intervenções, algumas delas no sentido de dizer que o governo tem estado a inaugurar pequenas coisas. O governo, e é por isso que todo o governo está cá, depois da aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2016, uma maneira de dizer que o governo está sobretudo próximo das populações e está a corresponder às necessidades das populações. É verdade que um pequeno mercado como esse, em termos de valor, pode não ser, enfim, impressionante comparado a obras de muitos milhões de dólares. Mas a realidade é que esse pequeno mercado vem corresponder a uma necessidade das populações, das palaiês e da vida econômica dessa pequena localidade, mas que não deixa de ser a segunda localidade do distrito de Cantagal. Por isso, o governo está preocupado com a coesão social, está preocupado com o nível de satisfação, sobretudo da maioria dos santomenses, que são pobres, que vivem em condições de extrema dificuldade, e ao mesmo tempo o governo está preocupado em obras que irão estruturar a nossa economia para poder sustentar o desenvolvimento nos próximos 10, 20, 30 anos. É aquilo que o governo tem estado a fazer, por essa razão que não há pequenas obras, não há pequenos passos, não há pequenas reformas, desde que elas atingem a maioria da população santomense. A comunidade de Ribeira Afonso é pescatória e agrícola. A falta de condições para colher os produtos agrícolas fazia sentir. A obra custou à Câmara Distrital de Cantagal cerca de 20 mil euros e levou 2 meses para ser construído. É uma obra de extrema importância para esta comunidade e não só para o distrito, na medida que essa zona, mais concretamente, é uma comunidade pescatória e elas dedicam sobretudo à pesca. E outrora, as condições a qual as peixeiras comercializavam o seu pescado era uma situação precária e não garantia a qualidade do peixe e muito menos a conservação do mesmo. Com esta infraestrutura vai seguramente criar as condições necessárias não só para garantir a qualidade do pescado, mas também para conservar o pescado e dar um certo conforto às senhoras que comercializam pescado nessa região. Uma inauguração feita com a presença de todos os ministros que saíram do plenário direto a Ribeira Afonso. Um gesto que agradou não só a população, como também o autarca de Cantagalo. É extraordinário, é extraordinário. Isso é o invite sinal claro de que
a Câmara Municipal de Cantagalo e o Governo está de mãos dadas em todos os projetos que realizamos em Santo Tomé e Príncipe. O Cantagalo, mais concretamente, que é um distrito que está sob a minha responsabilidade, tem, digamos assim, uma coordenação com o Governo, o Poder Central, a qual todas as ações que é feita aqui há com certeza uma nuance do Poder Central. O Sr. Primeiro-Ministro, em particular, tem dado, digamos assim, colaboração, alguma orientação ao nível do distrito. Isso tem sido uma mais-valia e hoje registrou-se precisamente essa união. Para mim é muito importante, mas é mais uma infraestrutura que entrou e de forma a imobilizar a própria zona. Não é só estamos a precisar também de uma maternidade para seguro das patulentas. Nós, das paleiras da Vila da Afonso, nós vendemos peixe na rua. E a nossa vida e a vida dos clientes nossos corria em risco. E nós vendemos peixe na berma da estrada. E por agora, como nós já conseguimos um mercado, nós das paleiras da Vila da Afonso, nós agradecemos o senhor presidente e mais os outros que nos ajudou para ter um bom mercado, bem bonito, berma de estrada. Nós, as Palaiê, gostamos do mercado e muito obrigado pelo mercado que nos ofereceram. A estrutura correspondeu à expectativa da população para conservar o pescado para distribuir o fruto do mar, a frigorífica, enquanto condições estão sendo criadas pela autarquia para aproveitar melhor o espaço. O presidente da Câmara do Lobato, Policarpo Freitas, inaugurou esta tarde em 3 comunidades do distrito a rede de iluminação pública que beneficia cerca de 2.000 habitantes. Este investimento vai permitir que as pessoas circulem à noite em segurança. Corte de fitas, brindes de champanhe e exaltação ao presidente marcam o ato de inauguração da rede de iluminação pública em Matias Pina, uma comunidade isolada de desejada pertencente ao distrito de Lubata, com cerca de 300 habitantes. Dizem estar a viver momentos de alegria. A iluminação pública deixou de ser um sonho, transformou-se numa realidade. Estou bem contente com aquele trabalho do seu presidente, porque já passaram muitos já por aí, muitos presidentes, mas pronto, que não vi nada feito. Por acaso esse aí, tem estado a trabalhar. Sim, graças a Deus, graças ao Senhor que nós temos luz aí. Sim. E vamos, agora falta-nos essa estrada de cemitério e um chafariz aqui para nós. Pronto, que Deus dá Senhor vida e saúde para o Senhor continuar esse trabalho. Aqui nessa descida era perigoso. Com qualquer altura bata 20 horas para frente, se não for uma pessoa bem preparada, não vem. Mas por quê? Pronto, ladrões e fantasmas, essas coisas todas. Era tudo escuro? Sim, era tudo escuro. Não vem agora não, agora criança só pode andar aqui 20 horas, 20 horas. Por acaso ficou uma coisa boa. Então nós ficamos muito contentes para a população daqui, presidente do Lobato. Não tem problema a circulação de noite, mas aqui estava péssimo. Minha filha estudava de noite, ela dormia em casa de irmã porque medo de vir na escuridão de 22 horas. Mas agora está tudo legal, toda a gente está feliz e nós vamos agradecer primeiro-ministro, mais senhor presidente da Câmara, que eles tenham mais força e coragem no trabalho e boa continuação de trabalho deles. Câmara de Lubata começa o ano 2016 cumprindo uma das metas estabelecidas no seu programa de governação: eletrificação das comunidades logísticas do distrito, canalização de água potável e recuperação das redes rodoviárias, garantindo desta forma melhores condições de vida à população. É neste quadro que a via que dá acesso à comunidade de Roça Manhanço acaba de sair da escuridão e terminou o medo. Eu digo de sair da estrada principal para Roça Manhanço, eu digo que é um pouco difícil sim por causa da escuridão, mas hoje, graças à iluminação pública que nós temos, pronto, estamos de parabéns à comunidade de Manhanço. Hoje, né, eu posso dizer que 2016 entrou com um bom pé. Hoje nós temos iluminação pública graças ao presidente de Câmara de Lobata, é de louvar. E eu gosto muito do trabalho. E eu gosto quando eu encontro jovem a trabalhar, eu fico satisfeito. É por isso que você não é meu filho, não é nada, mas no momento você está aparecendo meu filho. E está aparecendo o próprio gênero cósmico.
porque você está a trabalhar. Eu ando na televisão, eu gasto dinheiro aqui por causa da televisão só, para andar ver trabalho. E você vai para Guadalupe, vai para aquela, vai para tudo, mas coisas boas. E nós queremos assim. Então, feliz para ano novo, outro ano, feliz para esse ano que nós estamos, força e coragem e de criar ânimo da vida para resolver os problemas desse mundo. Porque esse mundo está com muita atrapalhação, está com muito orgulho, está com muito malandro, está com muita coisa sobre esse mundo. Então você tem que trabalhar com coragem, hein? Compreende como é que chama? Policarpo. Policarpo Freitas. Muito agradecido, Policarpo. Quem no passado tinha dificuldades em circular à noite em Boaboá, agora já o pode fazer em segurança. A rede de iluminação pública beneficia um raio de mais de 1000 habitantes. Com essa iluminação, agradecemos o presidente da Câmara de Lobata, agradecemos muito, que tantos anos que nós estamos aqui na Baixa de Escuridão, ninguém fez isso, esse gesto principalmente. Toda a gente está contente, ai viva minha gente, todo mundo está contente. Está contente por quê? Boa, já tem luz, já tem tudo. Iluminação pública, uma promessa eleitoral de Policarpo Freitas. Estamos no ano 2016 e nós já começamos a realizar, a implementar obras para o ano 2016. É o que nós programamos para este ano e nós começamos com a inauguração de iluminação pública em 4 comunidades, sendo Matias Pina, Manhanço, Roça Manhanço e Boaboá. Então são essas 4 comunidades que nós iluminamos. Havia muitas reclamações nessas comunidades por causa da escuridão e permitia para que pudesse haver atos ilícitos. Portanto, a nossa obrigação é iluminar essas comunidades, fazendo obras para que a população sinta satisfeita, que haja o conforto nas comunidades. É isso que estamos a fazer, é o nosso objetivo de trabalhar, de resolver problemas, preocupações nas comunidades e vamos continuar a trabalhar para que o distrito de Lobata possa estar sem essas preocupações. 6 delinquentes foram detidos no âmbito da operação conjunta entre as forças da polícia, militares e paramilitares. Ontem mais um foi preso a roubar numa residência no bairro do Campo de Milho. Delinquentes que foram detidos no âmbito da operação conjunta realizada pelas forças da Polícia Nacional, a PIC e as forças militares. Assaltos a residências, a mão armada e outros furtos são as acusações que pesam sobre estes 6 delinquentes que se encontram detidos na PIC. Nós conseguimos apanhar alguns delinquentes que, quando vocês veem, os objetos todos que foram recuperados estão aqui presentes e nós estamos a pedir que os respectivos donos que nem sabem que as coisas estão aqui, para darem um salto aqui e vir conhecer suas coisas. Televisores, camas, colchões, geleiras e outros eletrodomésticos foram apanhados nesta quadra festiva. E o mais caricato é que um deles tinha saído ontem em liberdade da PIC e esta manhã foi detido em flagrante delito. Nós devemos dar tranquilidade aos cidadãos santomenses. Portanto, os cidadãos não podem ficar intranquilos, que não pode sair de casa à noite porque vai ser assaltado. Não pode andar na rua porque é assaltado, porque tomaram um telemóvel, tomaram dinheiro, tomaram não sei quanto. Nosso princípio é esse. Nós queremos combater isso mesmo. A nível das forças, nós unimos para combater. Esses indivíduos que estão aqui foram apanhados quando? Esses, há grupo que foi apanhado no dia 24, há grupo que foi apanhado no dia 30, há um que foi apanhado hoje, que saiu daqui ontem, hoje foi apanhado em flagrante delito com esses materiais todos estão aqui no chão. Mas eu perguntei, ele saiu daqui que estava livre, não foi julgado nem nada? Não foi julgado, porque nós quando percebemos que ele não estava envolvido no crime, nós libertamos. Logo, hoje de manhã, ele é apanhado com todos os materiais que estão aqui, a assaltar uma casa, no Campo Milho. Portanto, é triste. É triste porque, quer dizer, enquanto nós estamos a pensar que o homem pode reeducar, o homem está a piorar.
Aí é que nós estamos preocupados. Por isso mesmo nós fazemos um apelo à população, no sentido de todas as informações que tiverem, para passar rapidamente para a gente desbloquear isso. A operação vai continuar, segundo o subinspetor da PIC. A operação não vai parar, porque eu acredito que o atual direção da PIC e o governo está empenhado no combate à criminalidade, então não vai parar. O campo de Vigoço, no reboque da cidade capital, será transformado brevemente num espaço polivalente para a prática de várias modalidades esportivas. O lançamento da primeira pedra para o efeito foi feito hoje pelo presidente da Câmara Distrital de Água Grande, Aquenei dos Santos. Vigoço, no reboque da capital, foi o local escolhido pelo presidente da Câmara Distrital de Água Grande para o pontapé de saída de uma série de 3 projetos que pretende executar muito brevemente. Aqui em Vigoço, o campo local será transformado num espaço polivalente para a prática de várias modalidades desportivas. É uma das zonas que temos hoje um dos maiores clubes ao nível nacional, que é a Vitória do Reboque. Depois temos também o projeto para a zona de Oque de Rei e Madre Deus. Vamos continuar a trabalhar no sentido de nós dignificarmos mais a atividade esportiva ao nível do nosso distrito, melhorando as condições das infraestruturas ao nível das localidades. Estimular e massificar a prática desportiva de uma forma generalizada são os propósitos da Câmara Distrital de Água Grande. O campo já existe já há algum tempo. As pessoas em volta vão manter nos seus respectivos lugares. Como vocês puderam verificar, vai ser um campo vedado, é um campo com mínimas condições, vai ser um campo vedado. E já trabalhamos ao nível da sensibilização dos moradores e há um consenso, de facto, para nós colocarmos aqui um campo. Porque também trará alguns benefícios para os moradores, tendo em conta que é um campo em terra, como vocês puderam verificar, vai trazer benefícios porque vai evitar, de facto, que essa terra possa invadir todas essas residências aqui. Portanto, vai criar melhores condições, não só para os moradores que aqui residem, mas para toda a população daqui do Reboque. O diretor dos desportos, presente na cerimónia de lançamento para a construção dessas infraestruturas, felicitou a iniciativa da Câmara Distrital de Água Grande. Eu quero dizer que com a construção dessa mais uma infraestrutura desportiva, é mais valia para a Câmara Distrital, é mais valia para o país, é mais valia para todos os desportistas também príncipe, numa altura em que, além de atividade desportiva em si de competição, há também necessidade de nós termos instalações para a prática de atividade esportiva, de manutenção, portanto, de lazer, para a melhoria da saúde pública da população. O campo de Vigoço é o espaço por excelência onde são descobertos novos talentos que ingressam no Vitória de Reboque. Portanto, a população local também agradeceu a ação da Câmara Distrital de Água Grande. Normalmente, esse campo é que saem os bons jogadores para a equipa do Vitória de Reboque. Aqui é a concentração de todos os jovens a nível de Reboque. Eles não jogam lá naquele campo grande, gostam mais de campo pequeno, onde jogam tabelinhas e tal, com isso é um dos melhores campos para eles. E todo domingo estão aí a desfrutar, fazem perdiçai, e eles ficaram a gostar do projeto. Projeto que conta com o financiamento exclusivo da autarquia de Água Grande. São Tomé e Príncipe subiu mais um lugar no ranking da FIFA depois de subir de 36 lugares no final do ano passado. A Seleção Nacional ocupa agora a posição 155ª com a última classificação da FIFA. A Federação Santomense de Futebol já reagiu a este feito. Com a última classificação da FIFA, tornada pública esta semana, São Tomé e Príncipe foi o único país a nível dos Palopes
e que subiu um lugar no ranking da FIFA, não é? Para nós, a Federação de São Tomense de Futebol, não é? Através, na pessoa do nosso presidente Nilo Monteiro, toda a estrutura da federação, os jogadores e, por que não, o público santomense, é motivo de satisfação para todos os santomenses. Nós agora, em novembro, tínhamos subido 36 lugares, algo que também tinha sido inédito na história dos países da CPLP. Agora subimos mais um lugar, numa altura em que daqui a 2 meses temos a terceira jornada do Grupo F de apuramento para o Campeonato da África diante da Líbia. E então é um motivo de satisfação para a Federação, para todos os santomenses, e daí, por que não, esperar que este ano a Seleção Nacional faça bons resultados, bons jogos, com apoio do público, das empresas, do governo, porque não é o nome de todos nós está em jogo, como diz o nosso slogan, todos somos seleção. É um motivo de satisfação para todos os santomenses o nosso país sair da zona do fundo no ranking da FIFA e estar já na zona intermédia a nível da classificação mundial. A CST vai patrocinar o Campeonato Nacional de Basquetebol de 2016, cujo ranking está agendado para o próximo mês de fevereiro. O compromisso resulta de um acordo rubricado esta manhã, à luz do qual a Companhia Santomense de Telecomunicações vai fornecer equipamentos a 6 equipas que vão disputar a prova e suportar todos os custos de realização do campeonato. O Neto está de certeza muito aliviado. Depois de vários anos sem conseguir organizar um campeonato, por falta de financiamentos e também de infraestruturas próprias, este acordo de patrocínio representa a salvação da prática do basquetebol em São Tomé e Príncipe. Penso que este é o início de uma longa amizade, que espero que perdure por muito tempo, o que irá permitir desenvolver as atividades de basquetebol no país e também, quem sabe, além fronteiras. A nossa missão é fazer com que o basquetebol, claro que sem os apoios necessários que irão permitir desenvolver as modalidades, nada é possível. O presidente da FSB agradece por isso a CST, mas espera que outros parceiros, nomeadamente o Estado, o Comitê Olímpico e outras instituições, sigam o exemplo para que a prática da modalidade continue sendo uma opção desportiva. Este é o início que nós esperamos que também o Estado em si, e penso eu que nós teremos esse apoio do Comitê Olímpico também, que será com certeza uma mais-valia para o desenvolvimento do basquetebol nacional. Da parte da CST, o patrocínio da Federação Santomense de Basquetebol representa mais um apoio da instituição ao desenvolvimento do desporto nacional, por isso, sempre que o faz, é com bastante agrado. É mais um exemplo do grande compromisso da CST com a sociedade de São Tomense, com o desenvolvimento da sociedade de São Tomense, não só no desporto, mas também na cultura, na saúde e na educação, áreas que nós elegemos como as nossas principais áreas de apoio, onde temos estado muito envolvidos nestas quatro áreas. O acordo contempla o fornecimento de equipamentos a 6 equipas que vão disputar a prova, num total de 90 atletas, e a cobertura integral dos custos do campeonato, cujo início está agendado já para o próximo mês de fevereiro. A CST transforma-se assim no principal motor do desporto nacional, marcando presença também no futebol, voleibol, ténis e surf, e ainda ter uma parceria com o Ministério da Juventude e do Desporto para o renascimento do desporto escolar. Fica assim concluída esta edição do Telejornal, no dia em que foi aprovado o Orçamento Geral do Estado para 2016, e já a seguir não se esqueça de acompanhar em pormenores aquilo que foi o debate de hoje na Assembleia Nacional.